E aí, Estamos bem? aqui. Tudo Boa, bem? tudo bem. Entrei muito rápido? Não, tá ótimo. Ah, tá bom. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos? Ó, Caco, juro que eu não coloquei porque ia começar, mas tem uma foto do casamento aqui, que ó quem tá. Nossa. É, pra... Aliás, quando é que vai ser a premiere desse filme aí, desse vídeo? Pois é, precisamos combinar. Mas para quem tá entrando agora, o Caco, né, ele fez o meu casamento. Ele foi o tipo o padre do negócio. Ele foi o celebrante, né? Então foi muito legal. Quem tava lá lembra, falou super bem. E aí eu achei um negócio aqui, um negócio histórico, cara. Vai ser o nosso cenário. Show de bola. Vamos ver aqui se Muito bom, muito bom. boa. Bia, olha, o que eu tenho de melhor cenário é ali, o meu amigo olha lá, a cara dele lá. Boa. Priscila se encantou com esse painel aí e a gente acabou colocando aqui no cafofo do escritório. Legal. Acho que tem ali o troféu lá Legal do... do velho Chico. Sim, Tá ali, tá ali. legal. É, isso aí foi outra coisa legal, né? Ano passado eu e o Caco nadamos uma travessia no Rio São Francisco juntos. Uma prova de 12 quilômetros. 12 quilômetros com correnteza, né? Um 12 que pareceu 8, mas não importa. Vamos deixar claro uma coisa. Nós nadamos a mesma prova. Juntos seria o suprassumo. A Bia chegou quase uma hora na minha frente. Foi legal. Mas eu nadei. E eu cheguei. Boa. Bom, vamos começar. Quem entrou, entrou. Quem for entrando. Bom, pessoal, tá muita gente fazendo live, né? É a primeira vez que eu faço uma. Eu já tinha participado de algumas, mas eu nunca fiz uma, né? O Caco é o primeiro aí. E eu vi o pessoal do Santa fazendo umas lives bem legais, vi o pessoal de Clube Grande, vi o pessoal da Munhoz. E foi vendo o pessoal da Munhoz, né, dessa academia aí, que é histórica da natação, que eu pensei, cara, por que não contar a história do Saldanha, né? O Saldanha não existe mais, como a gente conhecia, né? Existe um clube lá que dizem que o nome dele é Saldanha, mas para mim é outra coisa. Mas, mas para mim é inconcebível assim o Saldanha não existir, porque a gente lembra de tudo. Então ele existe, né? De alguma forma. Então essa live é para a gente relembrar essas histórias, né? Saldanha foi um lugar muito, muito importante para mim. Para o Caco eu sei que também. E acho que para muita gente que está aqui na live faz parte da nossa vida, né? Eu acho que aquela piscina é o lugar que eu mais amo no mundo inteiro, né? Então é isso. Falar disso. E aí eu queria saber como que começou, né? Eu te conheci em 90 e alguma coisa, 98 ali, mas como que começou a sua história, Caco, no Saldanha? Quando que você chegou lá e como é que foi o começo? Vamos lá. Primeiro, Bia, obrigado pelo convite, pela ideia. Aliás, ideias você tem um monte delas, né? Ideias, projetos. E sobre essa possibilidade de falar um pouquinho do Saldanha, não é spoiler, mas acho que não é só essa, né? Não, vai ter mais. Haverão outras. Vamos ver se eu Haverão outras. Bom, a Bia falou que chegou no Saldanha em 98. Eu tenho que confessar uma coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Eu fiz um roteiro aqui, deve ter umas 4 páginas aqui, para eu poder me situar no tempo e no espaço, né? Porque não posso dar cabo, falar bobagem. Então eu anotei algumas coisas. Na primeira noite que nós conversamos, eu fiquei uma noite ansioso demais, a primeira noite. Eu levantei às 3:30 da manhã, falei, não, eu tenho que organizar as ideias, porque tem muita informação na cabeça. E eu fiquei preocupado da memória não ajudar. Eu falei assim, eu vou anotar, é a melhor coisa que a gente faz, anota, apesar de toda a tecnologia de agenda eletrônica, celular, tal.
Eu tenho minha agendinha aqui, que anoto as coisas. As agendas de treino, né? Tenho todas elas guardadas, por acaso. E, e aí, a primeira coisa que eu peguei foi a minha carteira de trabalho. Onde é que eu estava? Eu fui verificar. Eu cheguei no Saldanha em 86, mas eu já trabalhava com natação no Guarujá. Eu entrei na Faculdade de Educação Física, na FETS, em 81. Nesse primeiro ano eu já comecei a dar aulinhas de natação numa escolinha de natação no Guarujá. Em 81, fiquei acho que até 86, até 84. Em 84 eu comecei a trabalhar na prefeitura, também com aulas de natação, que a gente chamava de Aprenda a Nadar e Aperfeiçoamento. E aí, em 86, eu estava no Saldanha, visitando os meus amigos lá. Quem trabalhava lá era o Juvenal, o Neno, o Júnior e... Engraçado, a gente faz tanta coisa nessa vida. Eu era representante de vendas de uma confecção de maiôs, sunga, biquíni, e eu levei lá, porque eles estavam querendo fazer uniforme novo. Eu estava conversando com o Juvenal e chegou a diretora de natação do Saldanha, a Jurema, mãe do João Fernando. A Jurema e o doutor Sérgio foram foram os meus primeiros diretores de natação do Saldanha. E a Jurema chegou para o Juvenal. Ai, Juvenal, estou desesperada. Ela dá licença para eu falar com o Juvenal. Estou desesperada, Juvenal. Eu preciso fazer alguma coisa com a Aprenda a Nadar do Saldanha, que era numa piscina que nem existe mais hoje. Juvenal, você conhece alguém que consiga dar um jeito naquele negócio? Está meio perdido aquilo lá, está meio bagunçado. Tem gente dando aula lá que nem nadador é. A gente precisa corrigir essas coisas. Aí o Juvenal fez assim, o Caco apontou para mim, eu? Aí ela, é. Eu falei, você tem tempo para conversar? Eu falei, tenho. Aí sentamos, conversamos. Eu acho que uma semana depois eu estava trabalhando na piscininha do Aprenda a Nadar do Saldense, em 86. Comecei a trabalhar lá com a Andréa Régio, professora Andréa Régio. E realmente a gente participou de um processo de reestruturação do Aprenda a Nadar no Saldanha. O Saldanha tinha por histórico ser um grande formador de nadadores, e foi assim até o final. Tinha um volume muito grande no Aprenda a Nadar, mas isso se perdeu de treinamento, aquela coisa toda. Você tem uma formação em educação física, mas você precisa... A gente conseguiu resgatar isso. Eu fiquei lá, acho que no Aprenda a Nadar, durante um ano. Aí o Neno, meu amigo, meu irmão de tanto tempo, falou assim, Caco, vem trabalhar comigo lá na piscina, o pessoal chamava de piscina olímpica, nem é olímpica, né? Mas todo mundo chamava olímpica. Aí eu falei, mas como assim? Não, a gente vai trabalhar lá, eu preciso reestruturar, você deu um jeito aqui no Aprenda a Nadar, a gente está com gente aqui, a gente precisa aproveitar esse pessoal no processo de transição. Aí em 87, eu acho, 6 meses depois, não, 8 meses depois, um ano depois, eu fui para lá, para a piscina para a piscina lá de cima, para a Olímpica, em 80, acho que setembro de 87, e fiquei no Saldanha 18 anos. Sabia disso? Não, tô sabendo agora. Ou seja, em 86, quando eu comecei no Saldanha, Bia não existia ainda. Não. Bia nasceu em 88, né, Bia? Sim. É. É, foi isso. Então, começou assim, Legal. desse jeito. E você lembra qual foi sua primeira equipe, assim, de mais na parte mais competitiva, né? A primeira vez que você foi com uma galera para um campeonato paulista, brasileiro, enfim. Lembro, mas eu queria só colocar um ponto
nessa sua pergunta. Até eu viajar com o primeiro time, eu contei com um apoio de alguns amigos que eu ia trabalhar com natação competitiva, porque eu saí do Guarujá, de um centro esportivo da prefeitura, com água gelada. Trabalhei bastante, ensinei muita gente a nadar. E, de repente, era o Saldanha, não era qualquer coisa. E eu tinha um certo receio de começar a trabalhar com isso. Eu lembro que foi 86? Foi. Nesse mesmo ano, eu estava fazendo o meu curso de especialização na FEFISA, especialização em natação, trabalhar para entender como é que é o processo de treinamento, aquela coisa toda. Você tem uma formação em educação física, mas você precisa mastigar um pouquinho mais aquilo que te atrai na educação física. E aí, conviver com esses meus primeiros amigos que já estavam trabalhando com natação competitiva, em primeiro tempo foi o Juvenal, mas ficou pouco tempo, logo depois ele saiu, foi para o Vasco, ficou o Neno e o Júnior, e foi muito importante assim esse começo da carreira com a ajuda desses dois. E nós trabalhamos muito tempo juntos, muito tempo juntos. O Júnior saiu um pouquinho, acho que o Júnior ficou um ano fora, foi para Botucatu, continuamos eu e Neno. Depois o Júnior voltou, continuamos mais alguns anos os três juntos. E a gente fez bastante coisa, fez muita coisa bacana. Mas enfim. Aí quando eu fui para a piscina, era para trabalhar com... Saí do Aprenda a Nadar e fui trabalhar com aperfeiçoamento. Então eu tinha um horário de mirim, eu tinha um horário de petis infantil e eu tinha um horário de juvenil, júnior e sênior, que era aquele pessoal mais velho que ainda não tinha índice. A primeira equipe, que não havia Campeonato Paulista, mas a primeira equipe formada foi a equipe de mirim. Uma equipe que a gente tinha 40, 50 mirins treinando no período da manhã e no período da tarde. Não havia Campeonato Paulista, nem Campeonato Brasileiro para essa categoria, mas a gente viajou muito com os mirins. Fizemos muitas competições amistosas. Não sei se você fez alguma dessas. Eram competições que você ia para outras cidades, competir com os atletas desse clube. As crianças ou os atletas ficavam hospedados na casa dos atletas do local da competição e depois a gente fazia o mesmo processo de volta. Então, a primeira equipe numerosa foi Mirim, sozinho. Antes disso, eu acompanhei o Júnior e o Neno em campeonatos paulistas de categorias por muito tempo. Mas sozinho, assim, essa turma é minha responsabilidade, foi o primeiro Mirim. Depois foi um processo natural. Veio o Mirim, depois veio o Petis e depois o infantil. É isso. Tá, legal. Tá por aí. E, bom, eu viajei com você algumas vezes, né? Fui para Brasileiro em Uberlândia, Belém, lembro de Vitória também, mas as vezes que foi comigo eram poucos atletas, né? Eu acho que Uberlândia fui eu e o Gustavo, Belém também é a mesma coisa, e o Fabinho também. Mas eu sei que você já viajou muito com muito atleta, né? Que é uma coisa que eu fico pensando assim, caramba, é uma profissão que deve ser tenso isso, né? Conta um pouco alguma história de viagem, assim, ou a primeira viagem que você fez não sei perrengue, mas assim, conta umas histórias de viagem aí pra gente. Olha, Bia, tem um monte. Tem um monte. Mas eu ia lembrar dos brasileiros que você viajou. A gente foi para Belém com o Gustavo. A gente foi para Uberlândia com o Gustavo, no Praia Clube também. Sim, E Vitória a gente foi com o Lucas Lourenço. sim. Acho que foi a primeira vez que vocês viram o César Cielo nadando. Juvenil. Verdade. Capaz. Juvenil. Tinha um menino que rivalizava com ele, o André Schultz.
Achava até que o André Schultz podia ser melhor, mas o cara já nadava, já ganhava os 50, 100, 200 e 400, não tinha como. Quem chegava mais perto dele era o André Schultz, né? No 400 livre. Mas, enfim, vou ter que voltar no Mirim. Uhum. Viajar para Curitiba com 40 mirins, uma molecada de 8 a 9, de 7 a 9 anos, porque 10 anos já era. Não, 11 anos é petisum. Até 10, de 8 a 10 anos. Tinha pré-mirim, né? Tinha pré-mirim. Eu levei os pré-mirins para nadar. 40. E era assim: 40 mirins num ônibus para Curitiba, que era o lugar que a gente mais foi Curitiba, nesse modelo de competição amistosa com o Clube do Golfinho, que acho que nem existe mais. O Clube do Golfinho existe? Acho que não, Acho mas. que não existe mais. Tentaram ressuscitar aí, mas, enfim, não, acho que não rolou, não. 40 mirins. Ia, além de mim, uma professora, que era acompanhante feminino, e um casal de pais que era o responsável pela logística da viagem. Então, 40 mirins que iam sair de Santos e iam ficar hospedados na casa dos atletas em outro lugar. Isso é tenso. Mas você não pensa nisso, sabe? Hoje, você falando e eu pensando, tá o João Pedro sentado ali no sofá, jogando videogame, Eu não consigo ver. ele já tem 11. Ele já tem 11. Dá para ver? Olha aí. É aí, João. O João Pedro já tem 11. A molecada viajou muito mais novo do que ele. Muito mais novo. E não parecia molecada criada em condomínio, né? Molecada criada meio que solta, né? Morando em Santos, podendo ficar no clube o dia inteiro. O pessoal era ligeiro, era bem rápido. Um dia o Paulinho conta esse monte de história para você. É o que quem mais sabe é ele. Então esse time de mirim é um negócio maluco. Viajar com 40 moleques daquela faixa etária por 3 dias, porque a gente saía numa sexta, viajava quase que metade do dia, competia o sábado e voltava no domingo. Domingo, logo depois do almoço. Era ônibus de carreira. A gente não fretava ônibus. Olha só, porque tinha que organizar isso também. Você ia na rodoviária, na empresa que fazia o percurso Santos-Curitiba, contratava um ônibus extra, no mesmo horário que ele tinha ônibus de carreira, e então o ônibus saía 2 horas da tarde, o nosso saía 2h05. E não levava cada um para casa do atleta que ia ficar, ia para a rodoviária. Chegar na rodoviária em Curitiba, tava aquele salseiro dos pais e dos atletas de Curitiba para receber o pessoal. E a gente fez isso muitas vezes. Depois fizemos com os atletas mais velhos, a gente foi para BH, para Belo Horizonte, a gente foi para... Como é que é aquela cidade que tem os em Minas? Ipatinga, em Minas. Uhum. Foi para o interior de São Paulo, Botucatu, enfim. E eu me dou conta, de vez em quando eu converso com as pessoas, quando alguém fala disso, eu me dou conta que nós éramos jovens cuidando de crianças. Sim. Hoje eu, né, assim, para mim, eu lembro de você e do Marcelo, inclusive acho que o Marcelo, para mim você, É verdade. mas na verdade vocês não eram tão mais velhos assim, né? Vocês tinham 30 anos, que é o que eu tenho hoje em dia. É verdade, eu comecei no Saldanha em 86, eu tinha 23 anos. Ó, ninguém faz conta, hein? Mas não tem problema, pode fazer, eu não tenho nenhum problema com a minha idade. Mas eu tenho bastante. Eles estão lembrando aqui, é que eu não consigo ler, esse monte de coisa está entrando aqui. Tu consegue? Eu não consigo. É difícil. Mas a minha secretária está aqui, a Priscila, ela falou assim, que a galera está comentando aí que era tudo isso e sem celular. Não tinha celular. Eu tinha um cartão de telefone no orelhão mais próximo para ligar para minha diretora. Nessa época era ficha, vai falar. Nessa época era ficha, vai falar. Não era ficha, não. Tá falando que nessa época era ficha, não era ficha, não. Já tinha cartão. Para ligar para a diretora, para o clube, dizer, olha, chegamos, está tudo bem,
Se houvesse alguma intercorrência, a gente ligava. Mas, normalmente... Aqui. João Pedro perguntou se eu quero água. Legal. Ah, Marcela, acho que o Marcelo entrou. Legal. Até o Rodrigo, né, que comentou aqui agora. Rodrigo, foi graças a você que a gente está fazendo essa live, tá? Da Munhoz. Foi daí que veio a ideia. Até engraçado, ele falou agora, né, Caco, um ser mitológico da natação e tal. Eu ficava muito Caco, assim, quando eu ia em competição e alguém vinha e falava, ah, meu, esse cara aqui é muito fera. Eu ficava tão orgulhosa, sabe? Eu achava que, assim, era muito legal. E uma coisa que eu tava pensando esses dias, né, que eu tenho entrevistado uma galera da natação brasileira, técnico, e o pessoal, treinou categoria infantil, petis. Tinha uma época lá no Saldanha que não tinha isso. Vocês treinavam praticamente todas as categorias, né? Então eu queria que você contasse um pouco, assim, é uma imagem que eu tenho que é muito gostoso de lembrar da piscina cheia, cheia, o dia inteiro, né? Aí vinha sócio, era aquela coisa, né? Hoje em dia eu sou o sócio, né? Quando eu chego no Corinthians, ai, meu, os caras devem olhar pra mim, lá vem a sócia que quer nadar. A gente não gostava dos sócios, né? Mas conta um pouco como que era, né, a rotina, porque era puxado, né? Bom, pelo menos é uma sócia que sabe nadar. Né? Porque a gente tem história de sócio. Eu vou contar rapidinho esse negócio de história de sócio. Aliás, eu falei para ela, não sei se ela está aí assistindo, a Letícia Cortez. Eu falei para ela que eu tinha uma história dela para contar. Mas já que você falou de sócio, a Letícia foi uma que fraturou o nariz porque ia fazer uma virada de costas, o sócio subiu na raia e pulou em cima dela. Nem sei se fraturou o nariz, eu sei que machucou a Letícia. Letícia Quintas Cortez. Você contava essa história pra gente para falar que não podia pular, então eu já ouvi essa história. É assim, eles liberavam duas raias, a raia 7 e 8 para os sócios, e as outras no sábado, né? Que era o único dia que a gente dava treino no final de semana, não tinha treino domingo, graças a Deus. Mas ninguém ficava satisfeito. O cidadão subiu na raia 4 ou 5, sei lá, pulou, Letícia estava chegando, coitado. Na primeira fase, porque no Saldanha eu tive muitas fases lá, né? Eu trabalhei com muitas pessoas, só quem ficava lá era eu. Eu fiquei para apagar a luz. Mas eu comecei trabalhando, como eu já disse, primeiro Juvenal e Neno, depois o Juvenal saiu, foi para o Vasco, virou técnico responsável pela equipe do Vasco. Continuamos eu, Neno, veio o Beck, que trabalhava no Santa, hoje está em registro. Aí ficamos eu, Neno e Júnior, e era isso. Nos primeiros horários eu dava um treino de mirim, um treino de petis, e depois de infantil para cima. Mas assim, o mirim treinava das 14 às 15, o petis das 15 às 16h30. Das 16h30 até sei lá que horas, treinavam o pessoal que treinava comigo, que ainda não tinha índice para Paulista, o pessoal que treinava com o Neno, que já nadava Campeonato Paulista e estava tentando índice para Campeonato Brasileiro, e o pessoal que treinava com o Júnior, que já tinha índice de Campeonato Brasileiro e já estava nadando Sul-Americano, já era um negócio assim, sabe? E aí, isso foi um processo. Depois, as turmas mais novas ficaram no horário mais cedo, e das 4h30 só ficava a galera ou de Campeonato Paulista, ou de Campeonato Brasileiro, ou de Campeonato Sul-Americano. E aí trabalhávamos os três. Depois o Júnior foi embora, ficamos eu e Neno durante algum tempo. Neno saiu do Saldanha, que eu tive que consultar ele, né? Neno acho que saiu do Saldanha em 92, e veio o João Carlos do Inter e o Capella para trabalhar no Saldanha. O João ficou pouco tempo, talvez 2 temporadas, eu não me recordo. Aí com a saída dele fizemos uma reestruturação das equipes, e o Capella assumiu a equipe principal, ficou também, acho que ficou pouco tempo. E depois veio o grupo que você mais vivenciou,
que foi o grupo de professores da cooperativa. Eu, Marcelo, Caio, os professores do Aprenda a Nadar, os professores do aperfeiçoamento. E isso você viu bastante, bastante. Então, a gente ainda não tinha uma forma de concentrar cada time num determinado horário. Então, a gente, ao invés de segregar por categoria, a gente mais ou menos dividia por nível de habilidade. Então, o cara podia ser infantil, estava nadando com um sênior, não havia problema. E porque havia uma característica, né, Bia, que você viveu. Nós não éramos só técnicos de natação nessa fase, que começou tem que colar aqui, em 97. Foi quando o clube dispensou todos os técnicos de todos os esportes. Não, ninguém mais era funcionário do clube. Foi aí que a gente montou a sociedade de cooperativa e outros profissionais do basquete montaram lá suas pequenas empresas para poder prestar serviço. Nós não éramos só mais técnicos de natação. Nós passávamos a ser gestores, administradores, professores, técnicos de natação e responsável pela logística, porque a natação competitiva continua existindo, né? Então era engraçado que depois de dar treino para petis e infantil, às 2:30 da tarde, às 4:30 aquilo lotava de gente. E a gente tinha horário para acabar, né? A gente tinha horário. Era muita gente. Tinha horário porque eu e Marcelo, a gente ia começar a dar aula para os adultos. Então a gente tinha que virar a chavinha, né? Agora eu não sou mais técnico de natação. Agora nós somos professores dos adultos. E era tanta gente, que em 99 nós tínhamos no Saldanha, então, a natação, ela tinha à sua disposição 4 piscinas. A piscina da sauna, que dava aula para bebês. A Gabi fez natação nessa piscina de bebês, com o Caio e com o Andrés, com 2 aninhos. Andrés, nossa. Tinha a piscina de cima, porque já haviam 2 piscinas, né? A piscina social e uma piscina de aprenda a nadar lá em cima. 1, 2, 3. E a piscina semiolímpica. Em 99... Marcelo tá aí? Você viu o Marcelo aí? Marcelo apareceu aí. Tá. Se eu errar, ele me corrige. Mas ele disse que eu sou a memória dele, né? Porque ele não lembra de nada. Em 99, nós tivemos 1.010 alunos nos cursos de natação. Aquilo era uma loucura. Era uma loucura de gente. Mas a gente não percebia isso. Eu trabalhava das 7:30 da manhã às 9 da noite. Dava uma paradinha para o almoço, afinal, ninguém de ferro, né? Tinha que dar uma paradinha para o almoço. Voltar para o Guarujá, porque eu morava no Guarujá então, né? Então, essa torre de Babel de nadadores era um negócio incrível. Assim, era muita gente para a gente cuidar e a gente conseguia cuidar. Oi? Não. Minha secretária me chama. O pessoal tá lembrando várias histórias nos comentários aqui. Elemento surpresa, o treino da chinelada. Vamos falar disso daí também. Mas deixa eu perguntar uma coisa antes aqui, né? O treino da chinelada é coisa do Marcelo, né? Foi ele que inventou esse negócio de treino da chinelada. Foi eu não. Eu lembro. Estão falando da Raia 1. Alguém falou da Raia 1 aqui, assim, cara, eu adorava esse negócio da Raia 1, assim, mas não tem uma Raia 1 das meninas, eu quero nadar na Raia 1 também. Enfim, que era a coisa mais legal, Caco? A coisa que você mais curtia? Era dar treino? Era a competição? Era... O que era? Vou lembrar do negócio dessa Raia 1 aí. Eu falei que eu vivenciei várias fases no Saldanha. E essa Raia 1 é icônica. Ela merece ser tombada, a Raia 1. É que não tem mais a piscina. Porque essa Raia 1, desde que eu comecei a trabalhar com Júnior e com Neno, o pessoal de meio fundo e fundo treinava naquela raia. Era a Raia 1 e a Raia 2. Que houve um tempo em que o volume era muito grande de nadador.
meio fundo e fundo. E não sei se foi eu não sei se foi coincidência, mas eu não acredito em coincidência, já disse isso para você, né? Tudo tem um porquê. Mas eu atuei desde sempre com os nadadores de meio fundo e fundo. O Júnior era o nosso head coach. E eu e o Neno ajudávamos na aplicação dos treinos. O Júnior pensava tudo. O Júnior fazia o treino de 1 ano. Ele é louco, maluco. Eu devia ter convidado o Júnior. Eu acho que eu esqueci de convidar o Júnior. Convidei tanta gente, esqueci. Encontrei o Júnior 30 anos depois lá no Velho Chico. Então, o Júnior fazia o treino de 1 ano, de todo mundo. O Neno ficava com os nadadores de velocistas, na aplicação dos treinos, e eu ficava com o pessoal de fundo. Então, você vai lembrar do que eu vou falar, tenho certeza. O Caio, então, deve saber até o balizamento e a série que ela nadou. Eu não lembro o ano. Eu aplicava os treinos para o Amaury Alcântara, que foi nadador de fundo durante muitos anos, e para a Érica Torralbo Jimenez. Cordista brasileira ainda, do 800 livre. Ainda, não é isso? 9 baixo. 9,8? Acho que é 9,8. 9,8 de longa. 13 anos, né? Porque é infantil. Acho que não existia nem infantil 2. 14 anos já virava juvenil. É que depois criaram a categoria de infantil 2 com 14 anos. E isso foi ficando. E não eram só os dois. Mateu Vulcano nadava muito 400. Raquel Fukakusa Lopes. E Adriano Miyashiro. Só nadador de meio fundo e fundo. E eram aquelas séries extensas, extremas, longas, que dava 7 horas, o pessoal de velocidade ia embora, e muitas vezes fiquei até 8 da noite dando 7 para os caras lá. Mas o Júnior ficava junto. O Júnior ficava junto, dava um pitaco, perguntava para mim o que eu achava, o que podia ser feito. E eu não me sentia um mero aplicador do treino. Né? Porque pegar tempo, todo mundo pega. Eu vivenciava aquilo. Alguém disse que a única coisa que a competição é a parte mais legal da natação, né? Porque o que atrapalha são os treinos, né? Se não fossem os treinos, natação seria um negócio fantástico. Dar treino, organizar as séries, pensar no que poderia ser as séries ideais, que nunca existiram, mas havia algumas que eram assertivas. Mas eu acho que o mais legal eram as viagens, era sair de casa. Apesar de ter que acordar cedo, ou voltar tarde, ou passar uma semana, muitas vezes, fora de casa, mas eu acho que as viagens, como um todo, independente se era Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, são muito protocolares, né? Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro tem lugar que até hoje eu só conheci o alojamento, o hotel e a piscina, e acabou. Então, essas competições que você fazia no caráter amistoso, havia um pouquinho mais de liberdade. E quando você viaja com um grupo menor, te dá a possibilidade de interagir com o lugar. Que isso é legal, isso é bacana. Então, eu acho que as duas coisas são importantíssimas, se complementam, mas a cereja do bolo era a viagem, eram as viagens. Acho que sim. Legal. Acho que sim, não, tenho certeza. Era bom mesmo. Uma das coisas que o pessoal está lembrando aqui bastante no comentário, eu não sei se é melhor você falar ou o Marcelo, que eu já estou convocando ele aqui ao vivo para a gente fazer uma live também. Vamos ver. É a história do né? A música do Van Halen, que já foi tema de casamento, de gente entrando com essa música. Assim, acho que muita gente que está aqui lembra muito dessa música, né? Eu sou uma delas. Vi essa fita aí até sei lá, furar ali. Você lembra como é que foi a história desse Right Now? Ou você lembra alguma coisa sobre isso? Dreams of Glory. Lembro. Vê se eu estou certo. 92 foi a Olimpíada em Barcelona? 96 Atlanta? Atlanta, sim. Oi? Desculpa.
Nós tivemos uma palestra com um brasileiro que morava nos Estados Unidos há muito tempo, técnico de natação, tinha um time, um time particular, né? Porque é uma coisa que existe lá, né? O João Agostinho, a filha dele, eu não lembro se a filha dele já nasceu nos Estados Unidos, enfim, foi nadadora também. Ele veio para dar uma palestra que eu acho que antecedeu algum campeonato paulista no Inter, acho que foi isso. E ele trouxe a fita desse vídeo, por quê? Eles estavam, os Estados Unidos estavam no meio do ciclo olímpico entre Barcelona e Atlanta. E Barcelona, para a natação americana, ou para os objetivos dele, foi um fiasco. Não adianta me perguntar quantas medalhas eles queriam, quantas eles conquistaram. Eu sei que no bojo, no geral, foi aquém das expectativas. Eles ficaram extremamente decepcionados lá, a organização da natação nacional deles. E aí resolveram reformular um monte de coisa. E aí fizeram esse vídeo, pelo menos essa explicação que o João Agostinho nos deu. Uhum. Eles fizeram esse vídeo e mandaram para todos os centros de natação que havia nos Estados Unidos. Logo depois de retornar a Barcelona, alguma coisa tinha que ser feita. Reformularam muitas coisas, maneira de avaliação, como seriam feitas as seletivas, enfim. E ele trouxe esse vídeo. Nossa, aquilo foi... É assim, é como sair das trevas para a luz, para todos que estavam lá. Mas foi isso, aquilo fez... Meu Deus, que coisa sensacional. O Peter, eu não lembro se foi o Peter ou se foi o Rui Evald, que foi um dos meus diretores também. Aliás, eu tive ótimos diretores de natação. O Saldanha teve ótimos diretores de natação. Só teve um fiasco, mas também não vale a pena nem falar. E aí, eles foram junto ao João Agostinho. Eu falei, João Agostinho, a gente precisa de uma cópia. Ele falou, mas eu só tenho essa. Não se preocupe, a gente providencia a cópia. E providenciaram, ele enviou depois, eu não sei. Eu sei que isso foi passando. Isso deve ter sido lá por 93, ou foi no ano da Olimpíada. Foi perto da Olimpíada. E isso ficou. A música do Van Halen está na minha playlist aqui, no telefone aqui, tem na minha playlist para tocar aquilo. E eu falei, como é que a gente vai usar isso? Primeiro que essas coisas motivacionais, essas ferramentas motivacionais, tem muito a ver com o Marcelo. O Marcelo sempre foi mais ligado, estou puxando o saco dele, né? Sempre foi mais ligado a essa coisa de inteligência emocional, ele lia muito essas coisas e tal. A minha digníssima esposa dizia que o Marcelo fazia assim, gente, olha, vamos lá. E eu chegava assim, vamos lá? Era meio assim mesmo. Essa simbiose aí funcionou. Então, a gente gostava da trilha sonora. Tinha que ter música. Não dava para ficar 2, 3 horas nadando para lá e para cá, sem nada. Então, a música era um negócio, já era motivacional. E aí a gente resgatou esse negócio da fita, porque nessa época da cooperativa, o Peter trabalhava com a gente, e a gente foi buscando essas possibilidades, e alguém, em algum momento, falou, aquela fita lá do Van Halen, por que a gente não usa isso? E deu certo. Felizmente. Deve ter criado trauma para alguns. Ah, talvez, né? Mas, nossa, legal. Eu não lembro quem foi que casou e usou essa música, né? Achei isso É muito legal. verdade? Oi? Quem foi que casou e fez isso? Eu já não lembro. Talvez seja uma lenda também. Mas eu sei que o pessoal tudo lembra dessa música. Muito legal. Uma outra... O pessoal tá perguntando muito de treino aqui. Fundo versus velô. Então, eu não vou te colocar na situação de perguntar quem que era melhor, fundo ou velô, né? Porque... que situação, né? Perguntar isso.
Mas tem alguma lembrança de treino assim que você tem? Algum treino legal? Eu lembro de uma coisa que era aquele... Ah, se fizer tal tempo acaba o treino, né? Eu lembro uma vez, até acho que ele entrou aqui, o Alex, que você fez um... A gente tinha o grupinho das meninas, o grupinho dos meninos lá, que tinha até um nome que eu não vou nem falar, porque dá vergonha. E era... Se fizer tal tempo acaba o treino, quem que vai ganhar, as meninas ou os meninos e tal. E eu me arrependo amargamente até hoje, meu irmão sabe, de não ter virado, porque eu fiz 150. A gente fez um tiro de 150. Cara, queria tanto ter feito 200, porque foi um dos melhores tiros da minha vida. E do Alex, que foi muito legal, mas foi por pouco. Você lembra de alguma coisa assim, de fundo versus velô, de heavy, de fim de treino, alguma coisa assim? Teve bastante disso, né? Teve bastante. É, Eu lembro de um revezamento que foi muito engraçado. A gente fez, eu acho que uma gincana no final do um sábado. A gente fez uma gincana que não envolvia exatamente nada velocista versus fundistas. Eu acho que na contabilidade o pessoal de fundo ganhou mais vezes do que eu. Acho. Mas a gente fez uma brincadeira e eu não lembro de você, se você estava, mas devia estar, porque o Danilo, eu lembro da cara do Danilo Carrega. Tinha que nadar 25. Era um revezamento de gincana. Tinha que nadar 25, subir, colocar um biscoito na boca, tomar um gole de quisuco, mastigar e pular e nadar de volta. Isso foi nadando. Eu lembro do Danilo, o Danilo Carrega nadando, ele não tinha engolido biscoito, então ele nadava, levantava a cabeça, mastigava o biscoito e continuava a nadar. Isso foi muito engraçado. Foi numa gincana que a gente fez de final de semana. Isso foi engraçado. Tinha que nadar, comer. Teve gente que já fez aí há pouco tempo, depois de mais velhos, lógico, que tinha que beber, mas não foi no nosso caso. Mas era biscoito de quisuco. Quem lembra disso? Quisuco. Um pacotinho fazia 10 litros. Legal. E Isso foi engraçado. uma das fotos que eu postei era da Copa Almirante, né? E é engraçado que eu falo disso às vezes com uma galera de outros clubes e eles chamam de Copa Saldanha, né? E, puta, essa competição era muito, muito legal, né? Queria que você falasse alguma coisa sobre essa competição aí, que eu tenho boas lembranças dela. Eu lembro aqui das nossas conversas, como é que a gente ia programar isso, né? Porque, afinal de contas, a gente não ia ligar um para o outro e eu lembro que uma das suas questões era competições legais, assim, competições que você podia lembrar com uma devida importância. E eu coloquei a Copa Almirante aqui. Não porque era no Saldanha, mas aquilo criou uma identidade para o clube que há muito tempo não tinha uma competição patrocinada por ela. Era uma programação enxuta, criou uma identidade para o time de natação do Saldanha, porque a gente queria nadar muito aquela competição e queria nadar bem aquela competição. Era um motivador para muita gente que vinha nadar, porque o clima era bom, a cidade era bacana, a piscina era rápida, o astral era extremamente positivo. Eu sei lá quantas pessoas tinham, 800 nadadores, 500 nadadores, era um negócio absurdo. E era um dia e meio de competição, se eu não me engano. Eram acho que 3 etapas. Era. 3 etapas, porque o pessoal tinha que viajar, né? No Uhum. domingo à tarde, todo mundo tinha que viajar. E um dos grandes responsáveis pela Copa Almirante, a gente chamava de Copa Almirante, o pessoal chamava de Copa Saldanha, é o Rui Evald. Se um dia ele assistir essa live, ele vai lembrar disso. E por que que ela foi algo importantíssimo, assim, uma coisa que foi marcante? Eu acho, se eu não errar aqui, acho que ela foi a primeira competição que dava prêmio em dinheiro Sim, para os técnicos e para o atleta. é. Depois, acho que a FAP fez alguma coisa nas categorias júnior e sênior, para quem batia recorde. Não era para quem ganhava a prova, era para quem batia recorde. Mas acho que premiação em dinheiro
para melhor índice técnico ou melhor performance, eu acho que foi na Copa Almirante. Então, a Copa Almirante, ela revolucionou a maneira de encarar a natação, de fazer valer. Teve gente que ficava brava porque não ganhava o prêmio em dinheiro. Eu lembro de alguém falando, pô, eu ganhei uma passagem, queria dinheiro, queria dinheiro. Mas isso muito por conta do empenho das pessoas que estavam à frente da organização do Departamento de Natação de Saldanha. Uhum. Certeza absoluta. Então, eu acho não, é uma das competições mais importantes que fica na cabeça acho que de todo mundo que estava lá, né? Que vivenciou isso. Sim. Você, inclusive. Era muito legal essa competição mesmo. Eu tinha colocado naquela nossa pauta, né, de falar um pouco de dificuldades, né? Queria que você falasse um pouco, assim, o que era a parte difícil, né? Que eu acho que, conversando com o meu irmão, que hoje é técnico, né? Aliás, isso é uma coisa legal de falar. O Caio está assistindo, ele é técnico. O Danilo Lima, que está aqui também, que treinou com você, hoje ele é técnico do Corinthians, os dois, né? O Anderson Seriprandi, que está comentando aqui também é técnico. E talvez na época você não tivesse assim, noção, né, do quanto você iria impactar a vida dessas pessoas, porque eles são técnicos, o meu irmão, pelo menos, eu sei que é um pouco por causa de você, né? E não só eles, eu acho que eu já falei isso para você várias vezes, mas você e o Marcelo e todos os técnicos marcaram muito a gente, né? Não só como técnicos. Eu lembro de coisas que você me falou para outras coisas da vida mesmo, né? E eu tenho certeza que para outras pessoas que estão aqui na live também, tenho certeza mesmo. Mas não era fácil, né? Eu sei que teve momentos difíceis na Saldanha, difíceis para vocês. Então, conta um pouquinho dessa parte. Você falou de um negócio de coisas que a gente disse, que a gente viveu e que muitos carregam para a vida. Eu sentei aqui uns 2 ou 3 minutos antes você me mandou mensagem às 18h59, né? Vou lá. Eu já estava sentado aqui, Priscila falando assim, tá ansioso? Eu falei, tô nervoso. Mas eu lembrei de uma postagem recente do Danilo, na sua chamada para essa live. O Danilo, e eu usei isso agora nesse momento, que o Danilo falou que ouviu que quando ele ficasse nervoso, para ele controlar a respiração dele. Se a gente não consegue controlar as emoções, controla a respiração. É um bom passo. E eu lembrei desse comentário do Danilo na sua postagem, sentei aqui e fechei os olhos, respirei fundo. Então, eu usei algo que falei lá atrás para ser usado hoje. Ele falou que usa isso até hoje nos momentos de pressão. Ô, Bia, eu acho que a dificuldade do que a gente viveu lá atrás, eu acho que é a mesma que a natação vive hoje em dia. O difícil era você ter as condições apropriadas, o espaço físico ideal. Eu acho que ninguém tem o espaço físico ideal. Não tem. É uma coisa difícil de falar, é muito difícil, porque parece que você está simplesmente querendo apagar o que você teve. Não, a gente teve muita dificuldade em relação ao espaço físico, ao lugar ideal, às instalações ideais, à temperatura ideal. Mas uma coisa que a gente nunca fez foi fugir disso. A gente sempre superou essa dificuldade de alguma forma. De alguma forma. Querendo ou não, acredito, no Saldanha a gente teve uma fase muito boa, na questão orçamentária principalmente. Mas quando tinha uma questão orçamentária bastante positiva, onde haviam critérios, que havia custo para ir em campeonatos brasileiros ou sul-americanos, mas a gente também teve sérios problemas com o espaço físico, que foi no período do aquecimento, que os saudosistas vão dizer que
Piscina fria que faz nadador. Mentira. Piscina fria faz gente doente. O ideal é ter o equilíbrio, o meio termo. Então, eu imagino, e a última fase no Saldanha, que é onde estávamos juntos, foi realmente a fase mais difícil, onde estava tentando haver um acordo entre um grupo de profissionais com a instituição. Que uma coisa é tudo da instituição. E a outra é alguém administrando a piscina, idealistas, porque a gente ainda queria fazer natação competitiva, e aquilo ali precisava ser também um negócio. E tinha que casar com a real condição orçamentária da instituição, que ainda emprestava o nome para os campeonatos paulistas, para os campeonatos brasileiros, enfim. Então, eu acho que as dificuldades, acho que ainda são as mesmas. Não vale a gente pensar na natação como os grandes clubes, como o Pinheiros, ou como o Minas, que também tem seus problemas. Eu lembro que uma época que a gente nadou, a gente teve atletas que nadaram pelo Pinheiros, treinando no Saldanha, você lembra disso? Rui, Paulinho, Lia. Eu ouvi do Alberto Clar, times grandes, problemas grandes. Então, todo mundo tem problema. Uhum. O que você precisa ter é habilidade para lidar com esses problemas de verdade. Não se furtar a enfrentá-los, a tentar achar uma solução. De jeito nenhum. Eu escuto a live do André Trigueiro de manhã, e ele de vez em quando cita um provérbio, que eu acho que é um provérbio africano. Enquanto reza, vai fazendo. Então era isso. A gente ia rezando para as coisas melhorando, mas ia fazendo. Né? Se eu não tenho todas as ferramentas, alguma eu tenho. E a gente, acho que conseguiu plantar algumas boas sementes com as ferramentas que nós tínhamos. Legal. Como é que foi, assim, quando acabou, né? Porque eu já não tava, né? Já tinha parado de nadar, mas eu saí de Saldanha, né? Uma coisa que eu fiz. Eu fui pro Santa. Mas o meu irmão ficou até o fim, né? Ele, o Lucas Simoni, que nadava bem pra caramba, não sei se ele tá aqui. E eu me lembro do meu irmão me ligando e falando, acabou, tipo, o Caco não vai mais dar treino. E eu sempre achei que você ia dar treino pra sempre, sabe? Na minha cabeça, né, assim, nunca, talvez só te via como técnico, ainda não te via como, tipo, uma pessoa mesmo, né, que tinha seus desejos e vontades também. Mas apesar de tudo, né, acho que era difícil e tal, não deve ter sido fácil tomar essa decisão, né? E eu sei que no fim você não tinha mais a piscina, então a gente treinou, eu cheguei a treinar lá em cima uma época, depois eu saí, vocês foram pro Regatas, aí foram pro Vasco, tava difícil, né? Mas teve um pessoal que ficou até o fim. E como que foi tomar essa decisão? E só uma coisa, talvez ele caia porque dá uma hora, aí se cair eu começo de novo, tá? Tá ótimo. Tá bom. Se você quiser encerrar um minutinho antes, a gente volta. Se o pessoal quiser, sei lá. Bora. Porque tem... Olha, a live do Caetano Veloso durou 2 horas e 42. Olha, Bia, a gente é aquilo que eu falei. O Marcelo costuma dizer: se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? De todo limão se faz uma limonada. Morando em Santos, o que nos restava quando não tinha piscina, quando a piscina quebrava, quando a piscina... A gente ia para o mar, né? Teve uma competição que o pessoal depois cantava Não é mole não, dando volta no farol, somos vice-campeão, não foi isso assim? Numa travessia que teve aí, no circuito metropolitano. E eles cantaram, né? A gente nunca pensa no fim. É um processo. E particularmente, a gente fez todas as tentativas, o Marcelo fez todas as tentativas, nós fizemos todas as tentativas de tentar levar isso para frente, porque não era só pensando em natação competitiva ou só em natação. Era o nosso ideal de vida. Era trabalhar com aquilo até ficar velhinho. Até, quem sabe, fazer algo maior. E para mim, particularmente, foi
foi um processo de desligamento com a chegada de uma nova fase profissional da minha vida. Então, o desligamento, o fim é muito ruim. Mas ele não foi para mim pesado, pesaroso de jeito nenhum. Eu tentei deixar tudo, sabe, você mora de aluguel, termina o contrato, você deixa tudo aberto, tudo escancarado, tudo quebrado, não. Pelo menos na nossa experiência de vida, a gente entrega tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, tá aqui a chave, obrigado. E foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer, pelo menos eu entendi assim. Foi um desligamento gradativo, e fisicamente, uma das ações foi pegar o teu irmão e mais 3 nadadores, se eu não me engano, ele, Lucas Simoni, Evandro e uma menininha que ia virar petisa, Andressa Amaral, que daquele grupo todo que, quando percebeu que não ia continuar, alguns pararam, outros foram embora, uma galerinha foi para o Inter, nos avisou, óbvio, deu uma satisfação e foi para o Inter. Mas esses queriam algo mais, queriam um pouquinho mais. Aí eu peguei eles pela mão, botei no carro e levei lá no Santa. Fui lá falar liguei para Rosa, Rosa, nós estamos encerrando o nosso trabalho com natação em Santos. Acho que você devia acreditar nesses aqui. Esses aqui ainda querem algo. Ainda acreditam que podem estar na natação competitiva. E eu acho que foi... Eu acho que foi no Santa que teu irmão foi no pódio. Foi. Num 400 medley. 200 borbo. 200 borbo. Tá. Enfim. Eu acho que não vai dar tempo de falar disso, mas... tem muita gente que começou a nadar essas provas malucas por insistência minha, né? Que ninguém queria nadar isso. Eu falei, meu filho, mas você não tem habilidade para ser nadador de 50 livre. Vamos nadar outras coisas. E sabe o que é... Eu ia dizer o que é pior? O que é pior não. Sabe o que é melhor? Eles acreditaram. Eles acreditaram. E fizeram bem. Evandro virou nadador de 200 e 400 medley. Seu irmão nadou 400 medley e 200 peito. O Lucas Simoni já tinha uma habilidade para isso. Mas até o Pimenta me lembrou aqui que fez um índice de 400 medley. É óbvio que eu liguei para um monte de gente e falei, me lembra de alguma coisa de você aí, para refrescar minha memória. Tem histórias que eu não sei e prefiro não saber, porque tem muita história de bastidor de nadador que é melhor não saber, né? Mas aquelas que são possíveis, as que são publicáveis, muitos deles me mandaram histórias aqui. Lucas Pimenta, Lucas Simoni, o Caio, Carlão, Tiago Magrinho. Mas acho que a gente não vai conseguir fazer isso agora não, hein? Não, vamos abrir um outro aqui então, vai. Aí os fortes continuam. Pode ser? Tranquilo, estamos aqui. O pessoal tá querendo aqui. Vamos. Boa. Deixa eu dar uma resposta aqui. A Iron Mãe que estava aí, Priscila me deu a cola aqui, que eu não... Cadê minha garrafa? Porque eu estava bebendo água aqui. Ela, cadê minha garrafinha? Ela me deu de presente aqui. Ah, legal. Aqui, Iron Mãe. Tá aqui. É uma garrafinha aqui, ó. Geladinha. Como você acabou falando que foi pro que você ajudou o pessoal a ir pro Santa, estava pensando sobre isso, assim, e quando eu fiz um post sobre você para falar da live, e o Marco Latuf e o Gerson comentaram, né? O Latuf até entrou na primeira parte, agora acho que ele não entrou de novo. E eu falei, caramba, olha, né? Os caras comentaram, que legal. E hoje, né, com um pouco mais de maturidade, a gente entende que, sei lá, né? São adultos, profissionais, não tem isso. Mas para mim, quando eu era nova, o Santa era a própria demônio encarnado, né? O Santa era assim, pô, a gente é aqui o Saldanha, é aquele time que tá tentando, e o Santa é o Todo-Poderoso. Então eu lembro da gente indo até Marília de ônibus
e gritando no ônibus uns gritos contra o santo e tudo mais. E eu acabei indo para lá e eu gostei muito, né? Nossa, adorei nadar no Santa um ano, foi importante para mim. Mas foi muito difícil, porque uma parte de mim achava que foi uma traição, né? E como que era para você quando os atletas saíam para ir para lá? No meu caso já era quase no fim ali, então se você ficou chateado nem conta, tá? Mas assim, antes, né? Como que era? Vocês ficavam tristes? Sim, sim. Não é um negócio muito fácil, né? Mas, assim, se a tristeza fosse extremamente profunda, eu ficava em casa e não trabalhava mais. Mas não era. Era. Você tinha lá o seu momento de tristeza, de sentir que perdeu algo, mas ao mesmo tempo você conseguia achar equilíbrio e entender assim: eu não estou conseguindo entregar tudo. Alguém consegue. E muitas vezes o que pesa mais é uma coisa, mas em detrimento de outra. A gente não falou aqui sobre espaço físico, sobre orçamento, sobre chance, sobre possibilidades? É isso. Se você tem mais ferramentas, porque a gente fazia buraco com enxada. Os caras já tinham escapado. Isso faz toda a diferença. Então, a gente ficava chateado, ficava sentido, mas isso era superável. Enfim, e a gente torcia. A gente torcia, principalmente se, mesmo saindo, alguém dava uma satisfação. Vinha e conversava. Chato, muito chato, era ter que administrar quem virava as costas e ia embora. Uhum. Não sei se por medo, por vergonha, por raiva, não sei pelo quê. Mas essas pessoas que fizeram isso não aprenderam nada e não me ajudaram a aprender uma coisa nova. Porque me aponto que eu estou fazendo errado, eu vou tentar melhorar. Talvez eu não consiga aplicar com você, mas com alguém eu vou conseguir. É isso. Mas a gente sobrevive. Não é? Sobrevive. Mas deve ser difícil. E tem alguma competição? Você falou do Almirante, né? Mas algum resultado, assim, alguma prova que você lembra com orgulho, né? Pode ser de qualquer atleta. Poderia falar de muitas, porque para cada momento especial de algum atleta, houve um momento de superação. E esses pontos que valem a pena pensar nesse momento de superação. Posso pensar em algumas situações que esses momentos de superação, que de repente eu já vou estar antecipando uma pergunta, esses momentos de superação realmente são marcantes. Então, eu tenho que falar de uma em especial, porque aconteceu num ano muito importante para mim. Em 93 nasceu a Gabi. E foi na minha vida toda, desde então, foi a primeira vez que eu fui a um campeonato brasileiro de infantil. E não dá para esquecer porque foi o ano. Gabi nasceu em julho, e em dezembro eu fui para Manaus com 2 atletas, Luiz Gustavo Rezende Schober e o Oberdan. Nenhum Oberdan. deles, Oberdan e o Oberdan. Então, essa é uma competição assim que marca algo, marca um ciclo nos campeonatos nacionais que até então eu nunca tinha ido. Eu já tinha ido para campeonatos paulistas, vários, inclusive de categoria. Eu tinha ido acompanhando o Júnior e o Neno. Durante
durante os campeonatos paulistas de petis, porque não havia campeonato nacional. Graças a Deus ainda não há campeonato nacional de petis, né? Mas tem um sudeste de petis, ainda existe? Existe. Tá? O campeonato paulista de petis, durante, sei lá, 10 anos, eu acho, do campeonato paulista de petis, a gente sempre teve entre os 3 primeiros ali. Ou no inverno ou no verão, a gente estava lá no pódio. Aí tinha Pinheiro, Santa, Saldanha, ou Santa, Pinheiro, Saldanha. Enfim, essa coisa aí. A gente sempre estava ali. Mas um marco, eu diria que foi esse Campeonato Brasileiro. Porque eu associei ao nascimento da Gabi. Então, foi o começo de tudo. Tem outras coisas muito, assim, muito importantes ao longo disso. Mas aí você fala assim, ó, a partir de hoje você vai para o Campeonato Brasileiro. Legal. E longe, hein? E longe. Longe e quente, né? Foi em dezembro, 40 graus na sombra. O Oberdan, nossa, eu lembro assim, ele era uma lenda, né? Você falava dele pra gente. Então, em 2001, eu lembro de você falando dele. E aí o Oberdan reapareceu em 2004, 2003, sei lá. O Oberdan apareceu. Cara, aquilo ali, praticamente assim, é um deus grego que apareceu. Não no sentido de beleza, mas assim, esse cara existe de verdade. Olha o Oberdan, né? Eu lembro muito disso. Que, nossa, ele era, nossa, o Oberdan, né? Então, e quando ele apareceu, pô, não é a imaginação do Caco, esse cara existe, né? Muito legal. É um cara que faz parte aí da história também. O Oberdan, a gente está falando desses momentos assim, e a gente vai chegar lá nos momentos de superação. Nesse Campeonato Brasileiro, ele foi quarto. Ele nadou 3 provas. Acho que foi o 800, não lembro se foi o 200 ou 400, acho que foi o 200 e o 100. Não, 800, 400 e 200. Se ele estiver por aí, acho que a Damares está por aí, a irmã dele. Depois me corrija. Ele ficou em quarto, sexto e oitavo, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Não foi pódio. Não foi pódio. Mas bateu na trave, melhorou os tempos dele, enfim. E o maluco do Luiz Gustavo Rezende Schober, que era infantil 1, eles tinham 13 anos, que foi para nadar a prova de 100 costas, porque não tinha a prova de 200 ainda, de estilo, apostou comigo R$ 10 que ele subia lá na plataforma de 10 metros da Vila Olímpica. Da onde a gente estava, dava para ver o Luiz Gustavo tremendo lá na... Tremendo. Mas aquele cara era tão muquirana, nem sei, nunca mais vi o Luiz Gustavo. Tão muquirana que ele pulou para ganhar. R$ 10 era igual R$ 100, era muito dinheiro. É verdade. Era muito dinheiro. E eu... O Pimenta falou que o Brenda chegava de pedal, caía na piscina e dava pau nele. A minha assistente de palco aqui está dizendo que o Pimenta fez um comentário sobre o Oberdan, que o Oberdan, nessa fase, quando voltou, que o Oberdan parou de nadar, foi para São Paulo, ele ficou um tempo sem nadar, foi para São Paulo, se encantou com o triatlon, era patrocinado pelo Mackenzie, um biatlon e triatlon, e voltou para Santos depois que terminou e foi nadar com a gente. Lá vocês tiveram o prazer de conhecer o Oberdan, gente finíssima, aliás, a família toda dele, adoro eles. Damares está aí, um beijo. O Pimenta está dizendo que o Oberdan chegava de bike, morando lá no canal 1, canal 2, pulava na água, dava ralo em todos eles, depois ia embora. Legal, legal demais. Deixa eu pensar. Conta uma história aí, então, Caco, que você separou dessas aí e que você queira contar. Tem 82 histórias. Putz. Mas eu vou pegar o gancho e vou contar do Pimenta. Tá bom. Quando a gente tinha o time de infantil, a maioria treinava à tarde porque todo mundo estudava de manhã. Por quê? Porque todo mundo estudava de manhã nos colégios particulares e à tarde ia treinar. E ao contrário, eram os colégios públicos, estaduais ou municipais. Então as aulas eram 1h da tarde, sei lá, uma coisa assim. E quem treinava de manhã, quando era em petis infantil, era o Pipi, o Pimenta e o Fabrício Bico. Eu dava treino só para os dois, de petis infantil, de manhã, e à tarde tinha lá, sei lá, 300 petis infantil para treinar.
E eu conversei com ele essa semana e eu lembrei de algumas histórias. Uma que os dois eram os dois gordinhos que treinavam de manhã. Hoje você olha o Pimenta e o Fabrício, são dois gigantes, enormes, que não dá nem para contrariar os dois, né? É verdade, o Pimenta era gordinho. Mas, enfim, é a história do patinho feio. E os dois eram movidos a pão, requeijão, banana não. A mãe deles dizia que eles comiam um pote de requeijão a cada 2 dias cada um. E o Pimenta não conseguia comer banana. Aliás, não come banana até hoje, né? Nem a nutricionista dele conseguiu convencer ele a comer banana. Não come. Mas uma história que ele me lembrou aqui foi que depois de infantil ou juvenil, ele já estava treinando à tarde, mas ia fazer dobra de manhã. Só que a dobra era 5h30 da manhã, e eu morava no Guarujá. Falei, quem quiser fazer dobra, vem e faz. Beleza. Eu deixava o treino para ele. E naquele dia eram 8 de 400. Cara, Era um crawl. eu fiz muito esse 400 na dobra. Na hora que você começou, eu falei, 8 de 400 medley você dava. Nossa. Tinha que fazer um de crawl e um de peito, mas ele sentia dor no joelho. Nadava bem peito, mas não podia nadar muito peito. Aí ele fazia de medley. Quando eu cheguei para dar treino às 7h30 da manhã, ele estava acabando o treino. Estava no penúltimo tiro. Eu falei, o que está fazendo? Ele falou assim, estou terminando. Só falta um de medley para acabar. E até então ele só tinha índice de 100 peito para o Campeonato Paulista. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, como é que você está? Tudo bem, não tem aula? Ele falou, não, acho que eu ia chegar mais tarde, eu não tinha as primeiras aulas. Eu falei, então vamos fazer forte daí que eu vou pegar teu tempo. Aí ele ou fez o índice no dia, no 8º tiro de 400 medley, ou bateu na trave. Eu falei, filho, próxima competição, Pipi nadou 400 medley e fez o índice do Campeonato Paulista. Que até então ele só tinha índice sem peito. Legal. Acabou nadando 400 medley. E um 1.500 que ele nadou na longa, eu tenho que contar, na longa, em observação, não sei se vocês lembram disso, que teve um problema na inscrição do Saldanha, não queriam deixar a gente nadar porque a súmula não chegou, o pagamento não foi feito pela secretaria, sei lá que acho que foi. Eu falei, não, os caras têm que nadar, velho. Os caras treinaram que nem os cavalos. Não. Vamos nadar em observação, pode, aí deixaram. Pipi nadou 1.500, Júnior 1, acho. Chegou em terceiro, melhorou tempo, fez negativo. Eu não lembrava disso, ele me contou aí esses dias. Fez negativo, veio comendo todo mundo, chegou em terceiro. Cara, quando ele chegou, que a gente comemorou, ele levantou assim, ele levantou, olhou para a mão e baixou. Falei, por que eu estou comemorando? Não vou nem ganhar medalha. Mas depois a gente conseguiu uma medalha para ele. Ele tem a medalha, né, Pimenta? Ele tem a medalha. Legal. Tem a medalha toda. Foi uma coisa bastante engraçada. Posso continuar? Pode. Queria só dar um oi para a Stephanie, que apareceu. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Stephanie Moura? É. Stephanie Moura. Morava no Guarujá. Mora ainda no Guarujá, né? Eu acho que mora no Guarujá ainda. Stephanie, você, a Stephanie, fizeram parte de uma geração. Tem um comentário do Pimenta aí dizendo que foi o único pódio de Paulista na vida dele. Um pódio que não foi pódio. Você e Stephanie fizeram parte de uma geração que todo técnico, todo clube queria ter. Eu tinha, acho que, 8 ou 9 meninas de infantil, não era isso? Tinha Rev tinha briga. Não é isso? Rev A e B. Tinha equipe A e B, e acho que alguém ficava de fora, ou era nos meninos que alguém ficava de fora? Acho que era nos meninos, que tinha 9. Meninos, né? Tinha 9 ou 10 os dos meninos. Que era uma briga para fazer revezamento A e B, né? Era uma briga, que maluquice. Então, mas nós éramos felizes, tá vendo? Sim. Aí, nessas histórias engraçadas, o Paulinho lembrou de uma aqui. O Paulinho lembrou de várias, né? Mas eu vou inclusive contar a história do Paulinho, porque o Paulinho está associado a uma outra passagem de superação, assim, de marcante, quando eu falei desse negócio de iniciar em campeonatos brasileiros. Em 98, a gente foi para um brasileiro de júnior no Rio, no Fluminense. Paulinho, Rui, Roberta Alessandra e Lia Flávia.
falando com o Li e com o Paulinho, o que eles mais lembram das histórias desse campeonato. Mas esse campeonato também é um marco, porque foi nesse campeonato que um primeiro atleta treinando comigo subiu a um pódio no Campeonato Brasileiro. Paulinho ficou em terceiro no 400 medley. Não sei se ele está aí, mas ele me corrige. Acho que ele fez 4,52 de 400 medley na longa. E sentado ao nosso lado estava o Luiz Lima, super animadão. A torcida do Fluminense era só ele. Super animado, batendo, fazendo aquele salseiro todo. Nem parece a mesma pessoa hoje. Enfim. Ó, diz que o Berdan entrou aí. O Berdan entrou aí, ó, que honra. O Berdan, esse menino, o Berdan, e Marcela Souza, esses merecem uma história à parte na história da natação de Santos. Eles merecem. Esses meninos são dois talentos, não sei o que aconteceu, acho que o parto deles foi feito dentro da água lá no Guarujá, deve ter sido isso. Esses meninos nadavam muito nas piscinas lá da prefeitura, piscina gelada. E esses meninos estavam vivendo de promessa há muito tempo. Há muito tempo. Talvez se perdessem no aspecto de natação no nível que chegaram, se ficassem mais tempo lá. Felizmente, a gente conseguiu, e aí quando eu falo que a gente tinha diretor, o Rui e a Mauri conseguiram mostrar para os pais dos dois que valeria a pena vir para cá. É só atravessar a balsa. Viabilizaram isso. Mas, enfim, felizmente, eles abriram os olhos. Mas eu ia contar da história do Paulinho. Paulinho contou uma história seguinte, que a gente estava nadando uma competição no Saldanha, e você estava. Era uma competição que provavelmente era no começo da temporada. A gente tinha feito pré-temporada, aquelas corridas malucas, aqueles exercícios na quadra, aquela coisa toda, treinando, aumentava 1.000 metros toda semana os treinos, começava com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, já chegou a 8.000, que foi mais ou menos numa época que o pessoal do triatlon estava treinando com a gente. O pessoal do triatlon nunca treinou tanto na vida, chegou a nadar 8.000 com a gente, foi só durante uma semana, mas nadou. E haveria uma competição. Como era a primeira competição do ano? No Saldanha, muita gente de fora veio. Então veio o pessoal do Pinheiros, veio o pessoal de Santo André, São Bernardo. E aí eu e o Marcelo falamos o seguinte, Paulinho é danado, Paulinho tem um chip gigantesco na cabeça, deve ter 1 tera o chip dele. Aí nós combinamos o seguinte, gente, não vamos melhorar. Vocês estão cansados. Quem? A Stephanie? Marcela, eu acho. Marcelo? Aí... A Marcela Souza. Ah, Marcelinha? Tá bom, Marcelinha. Aí nós falamos para todo mundo, é o seguinte, gente, vocês não vão nadar bem, vocês estão cansados, tá uma derrota isso daqui, nem no treino conseguiam fazer nada, nós vamos nadar a competição, vai todo mundo nadar 4 provas, que eu acho que todo mundo nadava 4 provas quando tinha competição, não tinha esse negócio de só nadar uma. Só que é o seguinte, chegou, tem que comemorar. A gente vai falar o tempo, comemora, nem falava o tempo, eu acho, para não dar mancada. Comemora, porque todo mundo aqui na grade, né? A gente fica do lado da grade, a gente não fica na arquibancada. Na grade vai comemorar junto. E nadou 1, nadou 2, nadou 3, nadou 10, nadou 20, nadou 30, todo mundo nadando, comemorando, gritando, melhorando. Ele lembrou que o Vanzella e o Mirko vieram falar comigo, mas o que está acontecendo? Só vocês melhor? Legal. Qual grupo? Legal. Então, pessoal, alguma coisa tinha que ser feita, né? Alguma coisa tinha que ser feita. E o pessoal se divertia com isso. Eu lembrei de Thiago Magrinho, não sei se está aí, se está por aí. Thiago Magrinho lembrou de uma história, que ele nadou uma Copa Vermelhinha. Copa Vermelhinha no Santa. Copa Vermelhinha no Inter. Ele ia nadar o 100 livre, treinou super bem, treinou pra caramba, tal, mas não nadou o que queria no 100 livre. Aí ele ia nadar o 200. Aí ele pediu para mim e pro Marcelo, posso passar forte, depois soltar?
E o último 25 eu ainda nado de borboleta. Tá bom. Tá bom. Ele foi. Eu não lembro se ele melhorou o tempo de 100 livre dele na virada. Não, não lembro. Depois ele pode confirmar aí. Aí ele soltou o resto e o último 25 ele nadou. Mas foi um rebuliço naquele Inter. O pessoal do Inter, bravo pra cacete, a arbitragem querendo, o Peter querendo arrancar o pescoço dele, mas ele não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Mas depois a gente apazigou, tal, tudo bem, não teve problema nenhum, e vida que segue. E a outra história do Magrinho, para ele aprender a nadar, ele queria fazer índice 200 livre para o Campeonato Paulista. Isso esbarra naquela questão de momentos importantes, de superação. Magrinho, Thiago Magrinho, Carlão, Marcinho, faziam natação à noite com os adultos. Esses caras vieram para um time que já tinha Paulo Suzuki, já tinha Lucas Simoni, já tinha um pessoal que tinha Bianantes, né? E aquele pessoal como diria, nem vou falar, no patamar, em outro patamar. E esses caras vivenciaram o que é superação. Aí ele insistia em fazer, o índice acho que era 2,2 ou 2,1, era uma coisa assim. Aí Thiago ia nadar os 200 mil, passava com 55 e na volta, sabe o que acontece? Tio Roy. Oi. Tio Roy. Tio Roy. Meu, dava 2,3, 2,4, 2,2, qualquer coisa. Eu falei... alguém lembrou aí, nadava com a Jorge à noite. Nadava com a Jorge à noite. Eu falei, Magrinho, pelo amor de Deus, tu não vai fazer o índice se nadando desse jeito, cara. Eu falei, eu tinha dado uma série pro Bidu, pro Rafael Bidilovski, que ele tinha que fazer 4 de 200 passando X e voltando negativo. Aí ele errava. Faz de novo. Aí no meio, quando ele virava errado, para. Vamos começar de novo. Descansa, senta, vamos começar tudo de novo. Falei, tu não viu fazendo lá com o Rafael? Tu tem que passar com tanto para voltar com tanto. Aí pela enésima vez ele foi nadar 200 livre. Fez o bendito do índice. Eu ia falar um palavrão, não pode. Ele fez o bendito do índice. Quando ele voltou, de aquablade preto, todo maior do que seria possível caber no aquablade, primeiro porque tinha nadado 200 livre, e segundo, inflado porque tinha feito o índice. Ele chegou assim com aquele sorrisão dele, né? Chegou perto de mim assim, e aí, cara? Eu dei uma tapa na cara dele, que ele fechou a cara assim, eu acho que eu vi ele fechando a mão para me bater. Hoje em dia eu jamais faria isso com ele, porque Thiago agora é casca grossa do... Agora não, já faz um tempo, né? Casca grossa, mas eu dei um tapão na cara, eu pá! Eu não te falei que tu ia conseguir, moleque? Fez direito! Nossa Senhora! Acho que o Ayran tava do lado, o Mário, que eles fizeram assim, viraram a cara, porque eles acharam que o Thiago ia revidar. O Thiago ia me bater. Ia me bater, né? Ele não bateu. Nem sei se ele lembra, mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Alguém vai contar para ele e vai lembrar. Isso foi uma coisa... São coisas engraçadas aí do nosso dia a dia. Mas tem bastante coisa aqui, hein? Tem bastante coisa aqui. O Caio, seu irmão, me lembrou da Copa Almirante, que o Caio com aquela carinha de santo e o Simoni com aquela cara de sonso, né? Um tinha cara de santo e outro cara de sonso, né? Magrinho tá aí? Ele me contou uma história que na Copa eles viviam aprontando, mas eram uns migué para aprontar. Aí na Copa Almirante, eles aprontando numa dessas, o Caio me lembrou disso, que eles caíram por cima da barraquinha de maçã do patrocinador da Copa Almirante, que eu peguei os dois pelo pescoço, dei um esporro nos dois. Ele lembrou dessa história. E uma história que é clássica do Caio, é clássica desses momentos de superação, porque é isso que estou me antecipando em relação até à sua pergunta do que a gente planejou aqui. Isso eu sinto falta, esses momentos de superação, por N motivos. E independe
se era um nadador que foi ao pódio ou não. Os momentos de superação, esses são para a vida toda. Pinte o cérebro, alguém lembrou aí? Nós fomos para um campeonato brasileiro em Brasília. Nessa fase a gente estava nadando pelo Corinthians. Foi uma das parcerias. A gente teve parceria com Pinheiros, mas era só com o pessoal mais velho e não eram muitos atletas. Mas quando a gente estava no Regatas, a gente teve uma parceria para o time todo que tinha índice para campeonato paulista ou brasileiro para nadar pelo Corinthians. O técnico principal ainda era o Bezerra. Foi lá no Regatas, no salão de festas, no salão do Regatas, e fez uma apresentação para os pais, o que seria o projeto da parceria com o clube, enfim. Aí fomos ao Campeonato Brasileiro nadar pelo Corinthians. O Lucas Simoni ia nadar as provas dele, acho que foi vice-campeão brasileiro, 400 medley. E o Caio ia nadar 200 peito e 400 medley. Nadou super bem o 200 peito, não tinha compromisso nenhum, estava livre, leve e solto, mas no 400 medley, acho que a gente já contou essa história, ele amanheceu até com febre. Fez o aquecimento, saiu lá, devia estar uns 45 graus, pegando fogo. Ia nadar 400 medley. Aí, Verena Huck, disse que entrou aí. Verena também, tem uma história linda dela. Nadava muito. Mas depois eu conto. Nem sei se eu vou contar, mas eu conto. Eu, Caco, não tô bem, tô passando mal. Eu botei a mão na cara assim, ardendo, queimando de febre. Aí, eu fiz igual a mãe do Pimenta, né? Dipirona resolve todos os problemas do mundo. Peguei o dipirona, dei umas gotinhas, ou foi um comprimido, não lembro o que foi. Toma um dipirona. Ele tomou pouquinho, 20 gotas. Um expresso duplo aí, por favor, porque a gente estava no balcão do café. Caio, toma os dois aqui. O Caio começou a tomar aquilo. Nunca, acho que nem tomava café. Eu falei, Caio, toma. Mas deu 15 minutos, o Caio estava dando cambalhota. Nadou 400 medley, que nem o capeta, melhorou o tempo, comemorou, fez o diabo. Enfim, foi divertido. Eu ia lembrar de uma coisa que a gente está falando de momentos marcantes na vida, é a competição no nascimento da Gabi, primeira medalha em brasileiro com o Paulinho. Mas tem uma passagem que eu nem sei se ela está aí, mas eu disse para ela que ia contar essa história dela. Quando eu saí do Aprenda a Nadar e fui dar treino para aquele amontoado de gente do Saldanha, que ainda não tinha definidos, não tinha índice, não tinha nada. A Letícia Cortez. Será que eu não contei essa história, não? Eu tô ficando velho, hein? Vou contar essa história de novo? Não. Que foi, eu dava treino para uma equipe que não tinha índice de nada, não eram federados, não tinham nada. Eles tinham que tentar fazer o índice para o Campeonato Paulista de segunda divisão, Série B, para ir treinar com o Neno e aí fazer índice para o Campeonato de Série A, índice da primeira divisão. A Letícia Cortez, Petit Zoom, nadando comigo ali na raia 7-8, foi a primeira atleta no Saldanha que conseguiu fazer o índice do Campeonato Paulista, primeira divisão. A Petit Zoom, assim, ela tinha que fazer, sei lá, 1,15, 1,16 para ir nadar com o Neno. Ela fez 1,10. O índice para o campeonato de primeira divisão era 1,11. Então, Letícia é inesquecível também. Deixa eu contar uma aqui. Rapaz. Eu lembro de uma coisa engraçada. Eu vou contar o Paulinho, toda vez que encontra a Lia Flávia fala isso, que toda vez ele lembra dessa história. Nesse Campeonato Brasileiro que o Paulinho ganhou a primeira medalha, a gente foi ou almoçar ou jantar, não lembro. O Paulinho fala que a Lia comeu mais de 1 quilo, tomou uma coca de 600 ml e no caminho do restaurante para o hotel tomou 300 gramas de sorvete. Esse foi ótimo, é inesquecível. A Lia, meu Deus, toda vez que eu encontro o Paulinho, ele me conta essa história. E no domingo desse Campeonato Brasileiro, nesse domingo, a gente não tinha competição, ninguém tinha prova para nadar.
e a gente só ia viajar no final do dia. Eu falei, esses meninos nunca vieram ao Rio, e eu acho que nem eu tinha ido ao Rio. Falei, vamos conhecer os pontos turísticos do Rio, né? Aí chegou um táxi lá para pegar a gente, porque a gente queria ir no Cristo. Aí chegou o táxi. Para onde vocês querem ir? Para o Cristo. Beleza, vamos lá. Falei, vocês não querem fazer um passeio em tudo? Pão de Açúcar, tal, não sei o quê, Lagoa, levo vocês para tudo quanto é lugar. Quanto é? Aí ele falou lá o preço, eu falei, tá bom. Aí nós fizemos um passeio de umas 3 horas, quase a manhã inteira de carro para cima e para baixo. Ar-condicionado, né? Tava calor, os vidros fechados. Aí tô eu sentado na frente e os 4 sentados atrás. Aí num dado momento que a gente está andando lá, a Roberta fala assim, ô Rui, para de passar a mão na minha perna. Ele, como é que eu vou passar a mão na tua perna se eu estou sentado do outro lado? Tá assim, os dois na janela. Ela olhou, Bia, tinha uma barata desse tamanho dentro do carro. E quem é que sai de dentro do carro andando a 300 por hora na orla da praia? Foi um vucu-vucu para lá e para cá dentro do carro, a barata sumiu e a viagem seguiu. Enfim. Boa. Quem? O Mussumé está lembrando de uma história que quando a gente saiu do Saldanha, eu tinha uma moto muito barulhenta. E ele pediu carona para ir para a faculdade. E aí ele sentou na garupa e eu acelerei a moto e não precisava de capacete nessa época. Olha que responsabilidade. Não é que eu não usava, não precisava, não era obrigado. E a moto era muito barulhenta. E ele está lembrando aí que eu quase deixei ele surdo. Mas ele pegou muita carona comigo, senão ele ia a pé. Pegou muita carona. Ô Marcelo, aliás, ele está falando aí. Vamos fazer uma live aí, Marcelo. Eu prometo que eu faço umas perguntas boas aí. Como é que é? O pessoal quer que fale de Igaratá. Você foi para Igaratá, Bia? Foi, eu sei dessa história. Quer dizer, eu não sei se é do Cassino, mas eu acho que eu sei da história, sim. Dos refrigerantes? Pois é. A gente foi nadar num clube um clube náutico, né? Onde tinha era represa, mas tinha casa, tinha hospedagem, tinha restaurante, tinha garagem dos barcos, tinha rampa dos barcos. Aí depois do jantar, quando a gente voltou para casa, tinha umas rampas com umas geladeiras embaixo das rampas, que era para colocar o suprimento dos barcos que iam navegar lá, né? Quem é sócio lá do clube. E quando nós chegamos no nosso quarto, porque as meninas ficaram numa casa e os meninos ficaram numa outra casa, acho que foi assim, né? Está todo mundo lá dentro, conversando, falando aquelas monte de bobagem lá, um monte de mentira. Aí eles falaram assim, quer um refrigerante? Eu falei, quero. Quem trouxe? A galera que trouxe aí. Aí abriram o frigobar da casinha lá, da cozinha da casa, e me deram um Guaraná. Eu tomei o Guaraná e tal. Beleza. Não achei estranho, porque era muita gente, tinha bastante refrigerante. De repente, cada um levou um, né? E os moleques bebendo refrigerante e rindo, mas muito. Não sei porque, achei até que eles tinham feito alguma papagaiada com a lata de refrigerante que me deram. Mas, se eu estou vivo até hoje, não aconteceu nada. Aí eu saí, fui dar uma olhada na represa, ver como que era, onde ia ser o percurso, tal, enquanto eles estavam se preparando para dormir. Um funcionário lá do clube me chamou, falou, o senhor é responsável por aquele grupo lá? Eu falei, sou. Falei, olha, porque é o seguinte, vou mostrar para o senhor pode me acompanhar? Pode. Ele me levou lá onde tinha geladeiras, embaixo da rampa, lá perto da rampa. Olha, os meninos passaram aqui, a gente viu, e levaram um monte de refrigerante. Aí o senhor sabe dizer quantas eram? Quantas foram? Eu falei, não sei dizer, tinha bastante aqui. Talvez 10, 20. Falei, então, você não lembra se é 10 ou 20? Então vamos ficar no meio termo, 15. Quanto é cada refrigerante? Ele falou. Falei, você me desculpe. Não era para acontecer isso. Paguei e fui para a sala. Minha filha. Eles perguntaram me perguntaram aqui no grupo, né? O que é que eu pensei na hora? Falei assim, eu pensei em chamar a FEBEM. Que ainda não era a Fundação Casa. Eu vou chamar o FEBEM para ele. Eles deram muita risada.
Falei, é o seguinte, não sei quem foi, quem não foi, o que que aconteceu, pode reunir. Tá aqui a notinha. É tanto. Quero o dinheiro de volta. Vai todo. Mas eu não bebi. Azar o seu. Você não bebeu, mas deu risada. Mas você também bebeu. Tá aqui a minha parte. Tá aqui a latinha de refrigerante que eu paguei. Eles, aí eu fui dormir. Eles juntaram, me deram dinheiro, eu paguei, né? Eu devolvi para mim, que eu já vi o plano do cara lá. Enfim, essa também foi uma história engraçada. Tem muitas histórias, né? Tem muitas histórias. Mas normalmente envolvendo os meninos, né? Normalmente envolvendo. Lembrou aqui de. Eles estão lembrando aqui de algumas coisas. Eu não estou lendo nada que eu não consigo falar com você e acompanhar isso daqui. Não dá. Mas a minha assistente aqui tá. Ela sopra no ponto aqui. Sopra no ponto. Eles lembraram do Bidu aí, que perdeu a mochila, mas eu não lembro onde foi. Mas esse negócio de mochila, o Paulinho vai lembrar. Existia uma competição que chamava Campeonato Paulista do Interior. O Saldanha, nas primeiras edições, foi assim, heptacampeão. Eu estava com o Júnior e com o Neno, eu fui em uma dessas etapas. O primeiro ano que eu estava com eles, eu fui, a gente ganhou. O Saldanha ganhou 6 vezes seguidas. Hepta é 6 ou é 7? Hepta é 7. Apesar de ser um campeonato paulista do interior, a gente usou a logística dos amistosos. E a gente estava ganhando a pontuação, o Saldanha ia ser campeão de novo. No último revezamento de 4x50 medley de petis, a gente ganhou a série. Se a gente ganhasse a série, sacramentado campeão paulista do interior. Se a gente perdesse a série, ia depender do resultado de todo mundo ir para baixo, né? Chegou a prova, chegou todo mundo, o Everton pulou na água. Para comemorar. Já tinha chegado todo mundo, ele pulou na água. Ah, filho. Não. Quem disse que todo mundo entrou com recurso para desclassificar o Saldanha? Todo mundo. Mas também teve uma legião que defendeu. Não, isso deu meia hora lá na salinha de reunião técnica com a arbitragem. Meia hora. Para tentar salvar o... No fim das contas, a gente não foi desclassificado e a gente ganhou. Mas tem uma foto da equipe toda que ficou na sala de troféu Saldanha há muito tempo. Tem a foto com a Elaine. Então, essa foto ficou muito tempo lá. Campeão paulista do interior, não sei que ano que foi. Todo mundo feliz de uniforme, era um uniforme bonito. E tinha um menino que estava assim, emburrado. O Davi. Por quê? Ele foi para a competição com o carro dos pais, onde ele ficou hospedado, deixou a mochila dele, as coisas dele, no carro, porque a gente dali ia viajar, e já desceu pronto para nadar, para aquecer. Terminou o aquecimento, foi buscar as coisas dele. Tinham aberto a janela do carro do pai do garoto, tinham levado a mochila do Davi. O Davi saiu na foto e voltou com roupa emprestada. Então tá todo mundo de uniforme e o Davi com uma camisa que não era dele, uma calça que não era dele, bravo pra cacete, coitado. Levaram a mochila, levaram as roupas, levaram tudo dele, coitado. Coisa engraçada. Paulinho tava lá. Paulinho tava lá. Paulinho tá em todas, né? Paulinho me mandou uma foto ontem numa competição da FPN. Sabe o que é FPN? É a FAP antiga? A FAP é antiga. Ele me respeita que eu sou do tempo da FPN, Federação Paulista de Natação. Meu Deus. O Berdan também, né? O Berdan também? Ó, o pessoal tá falando alguma coisa de Curitiba aqui, alguma história dos meninos também. Meninos. Sempre. Não Curitiba. Sei se é contável essa também, não sei. Como é que é? Não sei se essa é contável ou se essa é melhor deixar nos bastidores. Não, tem muita coisa que é melhor não contar. Tem muita coisa que é melhor não contar. Em Curitiba? Ixi, Maria. Esse pessoal adora perder mochila. Eu disse que o Berdan também perdeu uma mochila aí em viagem. Tem uma história engraçada que quem lembrou foi o Caio?
Foi o Caio ou foi o Paulinho? Não, foi o Paulinho. A gente, depois que a gente nadou, tem duas histórias engraçadas de travessia. A gente nadou muito, 2 anos ou 3 anos, eu não lembro, o Campeonato Paulista. Não era circuito paulista de maratonas, era Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas. Uhum. E a gente tinha uma verba reduzida, lembra aquilo, né? A gente tinha alguns apoiadores e que dava para encher uma van. Então a gente tinha 15 atletas para nadar. E durante 2 ou 3 anos a gente foi terceiro no Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, nadando com 15 nadadores. Mas, e a gente nunca conseguia ganhar uma etapa, porque com 15 nadadores não dá. O Círculo Militar levava 40, não dava. Mas teve uma etapa no Balneário dos Trabalhadores, aqui, caminho de São Sebastião. Como era pertinho, era ida e volta, tinha um lugar amplo para a gente se divertir depois, um lugar para fazer piquenique, churrasco. A gente conseguiu um ônibus maior, tal, não sei o quê, e a gente levou 50 nadadores. Lembra disso, Bia? Eu acho que eu já não estava. Não Mas estava mais, Bia? Mas, enfim, levamos 50 nadadores, e porque a gente tinha que ter representatividade pelo menos em uma categoria. Não dava para ter de petis a júnior e não ter o resto. Quem nadou? nossa, senador. Nadei. Eu estava treinando male-male lá, dando umas nadadinhas, resolvi nadar nesse. Porque a gente queria ganhar essa etapa. Era importante que a gente ganhasse essa etapa, porque nos garantiria no terceiro lugar do campeonato do ano inteiro, e a gente ainda fazia uma média, né? Voltar para casa com uma etapa vencida. Muito bem. Deu a largada, eu nadei a prova de 1 quilômetro. Deu a largada, eu saí golfinhando, cheguei primeiro na frente, na primeira boia, contornei. Quando eu contornei, tio Roy chegou, ele veio da linha do horizonte, chegou e foi se alojando, e a gente foi ali. Aí passou um cara do lado, pelo shape que eu olhei, é da minha categoria. Eu sou segundo. Continuei, sou segundo. Quando está chegando a segunda boia, passou outro. Pelo shape, é da minha categoria. Aí terceiro tá bom. Terceiro tá bom. E continuei. Estamos chegando na última boia, já para. Chega um terceiro do meu lado. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se é da minha categoria ou não, não conseguia definir. Aí foi o embate. Foi ali batendo, 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 mas dando braçada. Era uma abraçada na arma, uma na nuca. Uma abraçada, uma na nuca. Quando eu avistei assim o funil, que você olha, eu levantava a cabeça, eu vi o Danilo Carrega e o Magrinho em pé. Vai, cara, gritando, torcendo, e eu lá. Tome na cabeça e uma abraçada na tome na cabeça, aquele marzão enorme, mas eu conseguia bater na pessoa. Eu sei que na última abraçada, antes de ficar em pé, que eu senti que minha mão bateu na. Porque não tinha onda, né? Que eu bati, eu já fiquei em pé, que eu levantei, eu olhei para eles assim, eu olhei para eles e disseram assim. Aí eu continuei correndo para entrar, né, na frente, porque eu olhei para trás, era uma mulher, era uma moça. Eu bati muito nela. E eles riam, riam. Ele falou, meu Deus, ele bateu na mulher, ele bateu na mulher. Aí ela está dizendo que uma abraçada minha desmaia a pessoa. Aí ela foi resistente, a moça. Aí quando eu olhei para trás, eu já estava garantido, eu era terceiro, e fui terceiro. Os dois barrigudinhos que me passaram eram na minha categoria. Fui terceiro. Aí eu pedi desculpa para ela, abracei ela, enfim, deu tudo certo. Mesmo porque ela estava meio desnorteada, não estava conseguindo raciocinar muito, não. Aí o Paulinho me lembrei, eu ia falar uma coisa, lembrei de outra. Paulinho falou que aí a gente parou de nadar o Campeonato Paulista e resolvemos nadar por conta daquilo, perdemos verba, não tenho mais para ficar viajando o estado de São Paulo todo. Vamos nadar o circuito metropolitano de travessias, que era dominado por outro clube, e a gente sabia que tinha condição de fazer nosso nome. Acho que a gente nadou 2 anos. Acho que foram 2 anos. Você também já não estava mais, né? Não, mas eu nadei o Metropolitano. Eu nadei. Nadou, né? Já. Tá. Legal. A gente nadou pelo Centro Santista de Natação, não foi isso? Ou era Centro de Natação Santista? Estava no Regatas. O Caio, A gente estava no Regatas. o meu irmão, acho. Aí,
Paulinho lembrou que o Oberdan, acho que o Oberdan nadou com a gente, o Oberdan e o Lucas Simoni estavam ganhando todas as etapas, assim, de longe. Assim, mais folgado. Estou perguntando se vai ter pausa para o jantar. Eu estou com fome. No último etapa, alguém perguntou se vai ter pausa para o jantar aí. Então, espero que vai acabar em 10 minutos, mas a gente... Mas aí chega, né? Sim. O povo não merece isso, né? Não. Aí, eu sei que... Aí eles estavam, assim, tranquilos. Assim, essa etapa, se eu não quiser nadar, eu não perco. Mas a gente tinha que nadar, né? Tinha que nadar para a gente ganhar tudo. Aí tem sempre aqueles caras que resolvem, você monta aquele cordão para a largada, mas tem sempre aqueles que querem ficar um passo à frente, ou se coloca 1 metro na frente, né? Tentando fazer uma pressão. Diz que o Paulinho contou que nesse dia, um cara gigantesco, se colocou na frente do Lucas Simoni. Lucas Simoni com aquele físico de mosquito dele, né? Bateu nas costas do cara, o cara olhou para trás e para baixo. Ele assim, cara, tu perdeu o ano inteiro para mim. Tu acha que ficar 1 metro na minha frente tu vai ganhar hoje? É óbvio que não ganhou. É óbvio que não ganhou. Tomou-lhe um topo de novo. Enfim. Bom, o pessoal tá falando que quem tem que fazer outra. Vamos ver depois. Mas Tem umas cartinhas da manga aí, né, Beatriz? não, eu acho que, pô, falamos bastante história. Deixa eu só lembrar uma história que alguém colocou aqui, só vou mencionar. Acho que foi o Airan que falou do Thiago imitando a Flavinha. Você lembra disso? Eu lembro disso. Deixa eu ver lá. Eu acho que, não sei se alguém quiser mandar alguma pergunta, pedir alguma coisa do Caco, do nosso. Eu acho que para encerrar, né, para se encaminhar para acabar, a última pergunta que eu tinha te mandado era do que você sente falta e do que você não sente, né? Mas não sei se você acabou respondendo aí. E por isso que eu disse que eu antecipei a minha resposta. Eu sinto falta desses momentos de superação, de cada um. E isso faz toda a diferença. Volto a repetir, independente se era um momento de pódio, da medalha, enfim, um momento de superação de todos. Se estava aprendendo a fazer uma saída, ou se aprendeu a virar melhor, ou se acertou a divisão de prova, ou se melhorou uma marca pessoal, ou se conseguiu um índice, como a gente acabou de falar do Mara, que fez um índice de 400 livres. O índice era, acho que 4,20, ele fez 4,19. Nossa Senhora, foi um negócio fantástico. Momentos de superação. Do Bidu, o Bidu estava aí até agora há pouco, só que lá, para ele, é 2 horas da manhã já. O Bidu nadou comigo até Petis. Depois cansou, parou, foi embora. Quando voltou a nadar, já era juvenil para júnior. É talentosíssimo, um menino que nadava muito, muito. E a irmã também. É um DNA fantástico dos outros. Até o pai deles, o Peter, que era um preguiçoso para treinar, mas nadava muito. Sim, mas não aproveitava esse talento para as coisas. Mas, enfim. Esse momento de superação. Quando ele voltou a nadar, treinamos 1 ano e meio. Foi nadar o primeiro campeonato paulista dele na piscina do Inter. Ele tá aí. Tá aí? Nadou a primeira, nadou 200 livre, sei lá, depois de 5 anos sem natação, com 1 ano e pouco de treino, treinando bem, explorando. A gente conseguiu achar o timing daquele talento e o cara nadou e foi terceiro no 200 livre, fez 1,53. Foi um negócio espetacular. E depois ainda nadou um 400 livre, que eu nem sei se ele foi pódio, fez 4,5, nadando tudo errado. Acho que ele estava tão empolgado com 200 livre que ele nadaria facilmente, ele sabe disso, abaixo de 4 minutos. Nadaria para 3,59, 4 no máximo. 3,59 eu apostava. Nadou para 4,5, era um tempasso, mas não sei se... Não lembro se... Acho que ele não foi pódio nessa prova, não ficou quarto ou quinto, alguma coisa assim. Então, esses momentos de superação é que são... Isso eu sinto falta. Esse é um ponto que
faz toda a falta. O fato de ter feito esse desligamento progressivo, como eu já havia dito antes, nos faz mudar, conseguir fazer a transição sem sem nenhum arrependimento. Então, de Ouve? salário a gente não sente falta nenhuma. Boa. Nenhuma. Você, Mas enfim. você falou do Bidu, né? Nossa, eu lembro, tava até falando com o meu irmão isso, né? Que não tinha essa coisa de, o ídolo era o Gustavo Borges. Claro que tinha, né? Mas pra mim, eu gostava de ver os mais velhos, né? Eu chamava mais velhos. Então, ver o treino dos caras, ver competição. A gente via até. Eu lembro de ficar no Saldanha vendo Paulista de segunda divisão deles, né? E pô, eu torcia pros caras como se fosse Olimpíada ali, sabe? Era muito legal. A gente cantava aquele grito de guerra imenso nosso, né? Que hoje eu fico pensando, meu Deus, como que a gente cantava tanta coisa, né? E Imenso mesmo, é verdade, imenso. mas foi muito bom, né? Isso que fazia diferença pro time. Isso fazia diferença. Não havia estrela, mas todos tinham competência. E essas competências se somavam. Era um negócio muito bacana. É, Muito feliz. E mais feliz de poder conviver com vocês até hoje. Isso é fantástico. Isso é muito bom. legal. Bom, o plano é fazer outras, pessoal. Então, quem tá aí, se quiser mandar mensagem para mim sugerindo alguém, eu já combinei com o Danilo Carrega, ele falou que faz. Preciso falar com o Bidu, acho que o Caco conversou com ele, né? A Lia também, enfim. Quero conversar com vocês aí. Mas, Caco, para não correr o risco. E o Paulinho, claro, falei com o Paulinho também. E, Caco, mas só para não correr o risco de fechar aqui sem você acabar, dá um recado final aí pra gente. A galera tá cantando comentários, hein? Tá cantando de guerra. Eu não estou conseguindo. Mas eu vou lembrar de uma coisa bem engraçada. Aí, de vez em quando o Paulinho grita aí, vai partir! O recado é obrigado por vocês existirem, obrigado por terem passado na minha vida e tenho quase certeza que alguma coisa a gente deixou de bom na vida de vocês. Poder conviver com vocês até hoje. É fantástico. Isso é fantástico. Eu fico muito feliz felizmente, a gente tem essa porra de tecnologia, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente busca todo mundo falando com o Bidu em Israel, que coisa louca, né? Se fossem outros tempos lá do orelhão ou da ficha, muita coisa se perdia. Eu digo, prepare, né, Jô? Um beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se nesse momento, isso é importante, né? Estou extremamente feliz. Tava nervoso, Bia, você não tem noção, mas acho que a gente desenrolou bem esse negócio aí, né? Foi ótimo. Um beijo para todos. Obrigada, Caco, por tudo. Obrigado a você. Tamo junto. Vai cair, cai. Tamo aqui. Sai antes, pô. Tá Sai bom. por cima. Beleza. Então, obrigada, pessoal. Vamos marcar a próxima aí. Até mais. Beijo, Caco. Tchau, gente. Até mais. Beijo na Pri também. Tchau.